tempo aqui nos 70 minutos, né? Para isso a gente está recebendo agora o professor Ayrton Lima, sempre muito disponível, né, em nos atender. Obrigada, tá, professor, mais uma vez, por estar aqui com a gente. O professor é quase sócio aqui nos 70 minutos, né, professor? Agora, professor, sexta-feira passada a gente viu uma chuva que eu acredito que tenha sido uma das mais fortes que a gente teve aqui na capital Teresina. O final de semana também foi de muita chuva em todo o estado e as previsões continuam. Essa semana deve continuar chovendo assim em todo o Piauí? Perfeitamente, né? Nós estamos já no momento ascendente da chamada curva de chuva. É um período muito bom, está de acordo com a previsão do IMED, com a previsão do CPTEC, do CEMADEM e até da CEMAC, que foi divulgada recentemente, de tal forma que a chuva deve se concentrar no estado do Piauí, entre o norte, a faixa litorânea, até o centro-norte, a Grande Teresina, parte do Médio Parnaíba, atingindo também a microrregião de Picos. Isso dentro de uma condição de chuvas mais intensas. Porém, chove em todo o estado do Piauí porque ainda é estação chuvosa, né? Essa é uma estação mais generalizada. Excetuando alguns momentos que alguns sistemas transientes, como o VECAM, que atuou ontem, né, no sertão piauiense, possa redistribuir essa umidade, provocar alguma oscilação nos volumes previstos. Esse sistema, não é, professor, chamado VECAM, ele proporciona fenômenos meteorológicos, inclusive com a presença de granizo, né, que a gente viu em cidades aqui do Piauí já neste período chuvoso. Exatamente. Quando há a presença do VECAM, ele é sempre um sistema que ele tem uma dupla condição. Estando no centro do VECAM, porque ele é circular, tempo firme, sem nuvens. Mas qualquer cidade que atinge a borda do VECAM pode presenciar a formação rápida de nuvens, nuvens que congelam e aí tem a precipitação de granizo. Foi o caso justamente da cidade de Currais, que presenciou a combinação perfeita da borda do VECAM. Bem forte. Rajada de vento, descarga elétrica e um granizo consistente. Veja bem, é muito difícil nós termos no estado do Piauí um granizo dessa monta, né? Ou seja, realmente se você tem pedras de grande volume, né, de grande diâmetro, ou seja, típica aí do centro-sul do país, né, uma precipitação de granizo consistente, mostrando o vigor da atuação do VECAM combinado com a nossa zona de convergência. Olha só, umas imagens bem Convém não ficar ao ar livre, não é, professor, quando acontece um fenômeno desse? É risco, é fenômeno de risco, principalmente porque a nossa cultura, a forma como as construções são feitas, privilegiando geralmente cobertura de telha, cerâmica, e o fato de que nós não temos o hábito de receber esse fenômeno, ele é um fenômeno mais raro. E causa curiosidade, exatamente, né? As pessoas curiosidade, danos a veículos, dependendo do tamanho do diâmetro da pedra de gelo, né, ela pode provocar danos consideráveis em veículos e construções. Agora, professor, a gente tem aí 2 mapas que o senhor selecionou para a gente mostrar um pouco dessa situação, né? A gente pode exibir e explicar um pouquinho do que está acontecendo, professor? Muito bem. Esse aqui é o mapa do CPTEC, do INPE-CPTEC, que mostra a anomalia de precipitação, para que o telespectador entenda o que é anomalia, o que aconteceu com o mês de janeiro. Ou seja, nós estamos dentro de um período chuvoso, mas um período chuvoso profundamente irregular. Embora nós tenhamos presenciado picos de chuva, chuvas extremas com mais de 60 até 80 milímetros, a chuva se distribuiu de modo um tanto quanto irregular no estado do Piauí, mostrando nessa cor laranja, na faixa do sudoeste piauiense, anomalia negativa, ou seja, chuva abaixo da média. Ou seja, o segmento do Piauí mais penalizado com o déficit pluviométrico, com a quantidade de chuva menor, foi justamente a faixa serradeira, aquela que mais necessita dessa umidade para manter, né, a constância dos cultivos. Por outro lado, do litoral até o sertão, olha lá, o sertão manteve anomalia positiva, ou seja, chuva acima da média, ou seja, uma bênção, né, para os sertanejos. Porém, essa chuva se distribuiu de modo irregular, justamente por causa de 2 fenômenos que eu vou comentar de forma bem sucinta. Esse mapa aqui, bem recente, é a chamada previsão meteorológica de consenso. Ela é de consenso porque todos os órgãos da meteorologia nacional firmaram um acordo de definir como será a chuva em todo o Brasil. E novamente apontando para o mapa do Piauí, observamos que esses tons em azul significam chuva acima da média. Essa previsão é para o trimestre fevereiro, março e abril, indicando que nós teremos um período chuvoso muito bom do litoral até o Médio Parnaíba, dentro da normalidade na maior parte do estado do Piauí e algum déficit na porção sertaneja e na porção serradeira limítrofe com o Maranhão e com o Tocantins. Essa previsão ela sofre influência de 2 fenômenos. Um é a questão da neutralidade do Pacífico, que está garantindo a irregularidade do ciclo chuvoso, faz com que algumas cidades recebam mais chuvas do que outras, ok?
e atrapalha bastante a previsão meteorológica, a condição da neutralidade, e o outro é o aquecimento do Atlântico. O Atlântico está bem aquecido, favorece a atuação da zona de convergência intertropical e favorece, inclusive, episódios de chuva intensa. Mas muito atento para a questão da previsão, porque a neutralidade faz com que ela oscile bastante. Tá, só para finalizar, professor, a gente viu também agora um período de chuva em estados como Espírito Santo e também Minas Gerais, né? Chuvas que realmente surpreenderam, trouxeram muitos estragos para a população. Também acima do esperado, né, professor? Muito bem. Aí nós temos dois fenômenos muito importantes. Primeiro é a atuação de um sistema chamado ZACAS. As ZACAS foi aquele sistema que atuou em dezembro de 2018 no Piauí, provocando aquela imensa quantidade de chuva 3 vezes mais. Só que a ZACAS ela atua geralmente aqui do sul da Bahia até o estado de São Paulo, levando umidade do Atlântico Sul, conectando essa umidade com a Amazônia. Por isso que é um sistema potencialmente perigoso. Sempre que a ZACAS está forte, é prenúncio de tragédia em algum lugar. E para completar, nós tivemos também a formação de um ciclone subtropical. O ciclone subtropical Curumi potencializou a ação das ZACAS e por isso que Minas Gerais presenciou o maior volume pluviométrico da sua história desde que ocorreram as medições, desde 1910. Olha isso. Tá bom, professor. Obrigada pelas explicações, né? Boa noite. Obrigada, uma ótima noite, professor. E agora